Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o Vontade de Ler e hoje nós estamos aqui num clima todo halloweenístico, né? Dia das Bruxas tá aí, 31 de outubro, uma data muito querida por todos aqueles que curtem aí essa cultura, né? Que veio lá de fora, mas a gente meio que importou, como tantas coisas. E é um mês onde a gente costuma falar sobre coisas de terror, né? Sejam livros, filmes, né? Essa temática toda fica mais em alta. Por isso, eu escolhi trazer nesse mês aí, durante o mês, algumas histórias de terror e hoje nós vamos fechar o mês com esta história aqui, chamada Garota em Chamas. Garotas em Chamas, então, gente, ele é o quarto livro da C.J. Tudor. Ela é uma escritora inglesa e ela ficou bastante conhecida aqui no Brasil já com o livro de estreia dela, que também foi trazido pela Intrínseca, também numa edição belíssima como essa daqui, que tem, né, cheia de detalhes, o corte é colorido, é capa dura, tem esses bonequinhos aqui na lateral que já viraram meio que marca dela, todos os livros dela aqui no Brasil têm essa característica, né, de algum bonequinho que remeta a algo da história. E a primeira história, então, que foi trazida aqui foi O Homem de Giz. Ficou bastante conhecida, eu li na época, gostei, mas não gostei tanto assim, tanto que não fui correndo ler a história seguinte. Mas agora, depois de ter lido Garotas em Chamas, eu meio que recuperei assim a minha a minha fé, digamos, na na autora e tô a fim de ler todas as outras coisas dela agora depois de ter lido, mas eu vou explicar um pouco mais sobre isso depois que eu passar para vocês a resenha. A história de Garotas em Chamas vai começar com a Jack Brooks, que é uma vigária. A princípio, até interessante que a gente não sabe, só lendo esse nome Jack Brooks, a gente não sabe se é uma mulher ou um homem. E todo esse estranhamento ali que vai causar uma certa discussão sobre gênero, né, sobre os estereótipos e tal de gênero, é uma coisa que eu acredito que a autora fez propositalmente, porque essas são questões levantadas ao longo da história depois. Mas, enfim, a Jack, nesse caso uma mulher, ela é uma vigária. Ela trabalhava numa igreja e a gente não sabe ao certo o motivo dela ter sido transferida para uma comunidade super pequena no interior. No início do livro, então, ela tá passando por essa transição, dá a entender que aconteceu alguma coisa grave, algum problema para ela precisar passar por essa transferência, mas a gente só vai no desenrolar da história entender o que foi que aconteceu. Fato é que ela é transferida então para Chapel Croft, que é essa comunidade pequenininha, e lá vai ela e a sua filha, a Flo, morar nesse lugar e conhecer então a comunidade, conhecer a capela aonde ela vai passar a trabalhar. Nenhuma das duas está muito afim dessa mudança, mas a Jack ela quer fugir desses traumas ali, desses problemas do passado dela. Ela meio que aceita, até porque o chefe dela dá um ultimato mesmo nela, né? Ela tem que ir. Chegando nessa comunidade, então, elas vão dar de cara com a capela, né, que é pequenininha e tal, e a casa onde elas vão morar, que fica ali do lado, que é uma casa onde morava o antigo reverendo. Aí já começam os mistérios, porque não foi falado pra Jack até ela se mudar que ela foi transferida para ali não só pelos problemas, mas porque obviamente aconteceu algo pro antigo reverendo não estar mais disponível. E este algo é que ele se, né, na própria capela. Então já fica um clima meio tenso no ar. Além disso, a cidade ela é envolta ali de vários mistérios. Primeiro, que tem um costume, né, de que essas bonequinhas de palha que tem aqui, elas são deixadas nos lugares e são feitas pela população, não se sabe bem ao certo quem que faz e tal, mas elas são conhecidas como Garotas em Chamas e elas representam algumas mártires ali da cidade, que foram duas meninas que foram queimadas na época ainda da Rainha Maria I, lá a Bloody Mary, né, que perseguia, né, caçava ali as bruxas e ela, isso historicamente, né, aconteceu e nessa cidade então teriam sido queimadas duas menininhas acusadas de bruxaria. E aí eles têm essas famílias no presente momento como mártires. E essas bonequinhas representam então essas meninas. Mas o bizarro é que essas bonequinhas começam a aparecer em locais assim meio aleatórios. Além disso, há 30 anos atrás, duas jovens, duas adolescentes, sumiram da cidade.
e não se sabe ao certo se elas foram sequestradas, se elas foram assassinadas, se elas fugiram. Muitas são as teorias, mas ninguém nunca mais ouviu falar de nenhuma delas. Para completar, a gente tem uma comunidade assim que não é exatamente muito receptiva em relação a Jack e a Flo, até porque elas não correspondem aos estereótipos esperados. Primeiro, que ela é uma reverenda mulher. O pessoal já estranha um pouco isso, já não dá muita credibilidade para ela. Sem falar que a Jack não tem nada a ver com o que a gente esperaria, né, de alguém que trabalha numa igreja, com religião, enfim. Ela é uma mulher até bem modernosa, assim, né, a forma dela de pensar, de agir e tudo. Inclusive, no andar ali da carruagem, começa a dar a entender de que ela meio que se meteu em coisas demais onde ela não devia. A curiosidade dela acabou fazendo ela se meter em coisas onde ela não devia, e foi isso que causou o problema dela, que causou essa transferência. A Flo, que é a filha dela, é uma menina que também chama uma atenção, assim, porque ela é aquela meio weirdo, assim, sabe? Não, longe de ser o estereótipo da popular da escola e tal, ela é uma menina bem reservada, tá sempre com a máquina fotográfica dela na mão e tal. E as descrições que a gente tem dela aqui, inclusive, depois eu vou falar mais sobre essa questão das referências que a autora usa, né? Mas as descrições que a gente tem da Flo, inclusive pela mãe dela, né, pela Jack, é que ela é um personagem do Tim Burton perfeito, saído de um dos filmes. Ela até diz numa passagem que se fossem fazer uma regravação de Beetlejuice, a filha dela seria perfeita pro papel que era da Winona Ryder. Ela também meio que se destaca, o pessoal da cidade não dá muito mole pra ela. Então, ao mesmo tempo que a Jack, adulta ali da situação, né, vai ter que lidar com algumas pessoas preconceituosas, né, meio mente fechada ali da cidade pequena, a Flo vai ter que lidar com alguns adolescentes que ficam pegando no pé, bastante no pé dela ali. Logo a gente descobre que tem uma família nessa cidade que meio que manda em tudo, assim. É uma família, assim, bem influente na cidade, né? Eles patrocinam também bastante ali, né, a igreja, então... Só que eles... É uma família também envolta em alguns mistérios e em algumas situações bizarras. E a Jack, assim, não é que ela vá atrás, as situações bizarras encontram ela. Então, quando ela vê, ela tá de novo metida num monte de casos esquisitos. Como essa morte do antigo reverendo, principalmente quando ela começa a ver luzes se acendendo na capela de noite, ela chega lá e não sabe, não tem ninguém lá. Ela, do nada, recebe um presente muito bizarro, que é um kit de exorcismo e algumas antigas fitas, cassete, e ela não sabe quem que deixou aquilo ali e de quem que é aquele exorcismo. E aí ela começa a perguntar coisas e as pessoas da cidade claramente sabem alguma coisa, mas não querem contar. Aí começa também a questão do sobrenatural versus o real. A gente não sabe até que ponto algumas visões, assombrações dessas garotas em chamas, né, que começam a aparecer tanto para Jack quanto para Flo, a gente não sabe até que ponto pode ser coisa da cabeça delas, por elas estarem passando ali por toda essa mudança e por essa cidade ser um berço, né, de coisas bizarras, ou se realmente tem um sobrenatural. E aí que a história ela vai se desenvolver nesses dois pontos. Coisas reais, crimes e mistérios que têm mãos humanas mesmo, e coisas sobrenaturais também se desenrolando. E o quanto essas coisas acabam se interseccionando. Enfim, sem dar muito spoiler, né? Eu não quero estragar aí a experiência de leitura de ninguém. Esse livro ele é um mistério, ele é um thriller, um suspense, muito interessante, é um dos melhores que eu li ultimamente. Então, com certeza, assim, eu diria para quem não leu que vá ler. Então, eu não quero dar mais, né, muitos detalhes. Então, eu vou focar mais agora só em explicar um pouco da minha experiência de leitura e da questão estrutural do livro, tá? Ele é a história ela é narrada em 3 pontos de vista. Nós vamos ter o ponto de vista da Jack, então, que é a adulta ali da situação, o ponto de vista da filha dela, adolescente, a Flo, e o ponto de vista de um homem misterioso que a gente só vai descobrir quem é no final da história. E o que ele tem a ver com tudo no final da história. Estruturalmente, foi o melhor livro da escritora que eu li até agora. Como eu falei, quando eu li o primeiro, ele estava, né, lá no hype, eu fui ler e não achei tudo isso, mas claramente ela aprimorou a fórmula, eu até poderia dizer, de escrita dela, porque ela meio que segue a mesma fórmula. E não tá errada, tá certa, porque é uma fórmula que funciona, ainda mais pra esse gênero literário. E ela tá aí bombando com, né, esse é o 4º livro dela, e ela faz muito sucesso, então tá funcionando, né? E ela foi aprimorando. Quais são os 3 elementos principais e que eu acho que é o que funciona e que é a marca, são as marcas dela, né? Primeiro, essa questão de personagens que são muito de fácil identificação.
seja você adolescente ou adulto. Eu lembro que lá no Homem de Giz, ela usava um recurso que o Stephen King costuma usar nos livros dele e que eu gosto bastante, e ela até foi uma coisa que me incomodou quando eu li o Homem de Giz, mas depois eu entendi. Ela disse que, na verdade, ela sempre foi fã dele e ela meio que queria prestar uma homenagem a ele, né? A escrita dela realmente se parece com a dele em vários pontos. É a questão ali do personagem revisitar o seu passado. Então você tem um ponto de vista, às vezes, de pessoas mais jovens e depois do adulto, né? Aqui não tem essa viagem ao passado, mas a gente tem narrativa, como a gente tem a narrativa hora do adulto e hora do adolescente, a gente consegue ver as diferentes reações e formas de pensar e de lidar com as situações. E é bem interessante isso, porque aí o leitor de diferentes idades vai conseguir se relacionar com a história. E para essa história em si, esse conflito ali geracional, né, a questão às vezes da falta de diálogo entre as gerações, né, essa dificuldade de diálogo, vai contribuir para a trama. Então eu achei que foi muito inteligente, assim, ela ter usado isso. A outra questão é a questão das referências. Ela é cheia de referências, tá? E principalmente desse mundo pop mais do terror, do esquisito, do bizarro, né? Então, para quem gosta desse universo, também vai se sentir em casa. E o bom humor, porque assim, ela é extremamente bem-humorada. Nesse caso aqui, principalmente a Jack, que é a personagem, né? Como eu falei, ela vai brincar com esses estereótipos, com o que a gente espera, muitas vezes, de uma reverenda. E aí, quando tu vê a Jack, parece, nossa, mas ela é tão, né? Não esperaria esse tipo de comportamento ou pensamento. Enfim. Da mesma forma, talvez, como aquelas pessoas não esperassem uma mulher sendo, né, uma vigária. Então, essa história, ela vai brincar com esses estereótipos, né? Com esses papéis. E com muito bom humor, com muita ironia, como eu já vi também que ela usa bastante, né, nas outras obras. E que me remete também à escrita do Stephen King, né? Isso é bom porque às vezes as pessoas vão ler um livro de terror e ficam meio receosas, principalmente quem é mais temeroso, né? Quem tem mais medo e tal. Então, esses pontos de ironia, eles servem até como um respiro, assim, na história, né? Mas assim, também, se você é uma dessas pessoas que não, eu não gosto de ler livro de terror porque eu não quero passar medo. Você não vai exatamente sentir medo, vai ter algumas cenas um pouco mais assustadoras, mas ela continua colocando, às vezes, muito mais drama do que terror na história dela, sabe? Então, assim, é um livro para quem gosta de referências, né, ao terror aí, pop e tal. É um livro legal para quem gosta de Stephen King, porque tem bastante, né, do jeito que ele escreve, enfim. Hã, e é um livro para quem gosta de assuntos contemporâneos, mas sem aquela coisa chata ou pesada ou até uma carga dramática muito grande, sabe, tipo uma história, assim, muito forte, que vá ter como ponto central essas questões de gênero ou de, né, enfim. Esses não são os pontos centrais aqui, mas ela vai dando pinceladas, então deixa tudo bem contemporâneo, bem interessante mesmo, né? E é isso então, gente. Estou exaltando aqui o vídeo inteiro, né? Então acho que já deu pra entender. Gostei do livro, recomendo. Ele é o mais fechadinho também dela que eu li até agora. Pra quem não gosta de finais abertos, né? Ou tem dificuldade de entender, ela vai aos poucos largando pistas que talvez o leitor mais atento já vai ir pegando, né? Ah, isso com isso dá nisso. Mas mesmo assim, no final, ela deixa todas as perguntas bem esclarecidas, né? As respostas bem esclarecidas. Assim, um prato cheio aí. Casou bem com o mês de outubro. Fico feliz de ter lido e agora estou a fim de ler os demais livros da autora. Se alguém aí já leu este ou outros livros dela, por favor, me conte o que achou. Quero saber, vamos conversar. É isso, um beijo e até a próxima.